Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos que vão contribuir hoje, tenham vontade. Louvamos a Deus por sua graça, por sua misericórdia, por esta grande salvação, como já foi dito hoje. Louvamos o Senhor e Ele se compadeceu de nós, nos incluiu no seu propósito em Cristo. Nos tem dado grandes coisas, o nosso coração tem se alegrado nele, e essa é a nossa posição no Senhor, a posição de quem pode ter júbilo no seu coração, porque o Senhor nos agraciou com a vitória dele. Por isso estamos aqui, amados. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Vamos dar sequência naquilo que começamos no domingo passado. Eu tenho repetido aqui várias vezes que não temos desejo, a intenção de fazer estudos bíblicos, né? O que nós queremos, o que nós precisamos é que o Espírito de Deus revele para nós a sua palavra. Que a palavra do Senhor seja vivificada, né, no nosso espírito, e que a verdade eterna do nosso Deus alcance, né, lugar no nosso coração. Precisamos ter fome e sede disso. Que a nossa história, como chamados, como eleitos de Deus, seja aquela que o coração do Senhor sonhou, né, a respeito de cada um de nós. Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, eu te agradeço e sei que os meus irmãos também te agradecem, que podemos estar aqui, Senhor, que podemos ter a tua palavra em nossas mãos, e porque temos a certeza de que o Senhor está interessado em instruir o nosso espírito. O Senhor está desejoso de abrir nossos olhos e mostrar a cada um de nós o teu propósito eterno em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para que ganhássemos olhos espirituais, e o Senhor mesmo tem feito esta obra na sua igreja. E nesta tarde, Senhor, isto aconteça no coração de cada um dos teus filhos que está neste lugar. Que a tua luz, Senhor, luz da vida, da verdade, ó Deus, encontre caminho no nosso coração. Que mais do Senhor seja visto por nós. E a nossa vida, Senhor, seja transformada e conformada pela vida do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nos ajude a falar
nos ajude a testificar, nos ajude a ouvir, Senhor. Que seja uma obra tua no nosso meio. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos abrir no Evangelho de João. Nós estamos compartilhando o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Nós falamos aqui do ano passado que Jesus estava com seus discípulos, reunidos, ali no cenáculo, numa casa que foi escolhida, pelo próprio Senhor, e eles estão celebrando a última Páscoa. Enquanto eles celebram a última Páscoa, Jesus dá para aqueles nossos irmãos lá do começo uma porção bastante profunda e poderosa da sua palavra. Ele abre a boca e fala de uma maneira gloriosa e maravilhosa, os mistérios de Deus, aquilo que estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Mas nós vimos que eles não podiam entender, eles não podiam compreender, eles não podiam receber aquilo que o Senhor Jesus estava falando. Mas Jesus, enquanto falava, ele ia dizendo, que chegaria um dia, quando o Espírito Santo fosse derramado, tudo aquilo que ele estava dizendo naquela hora seria compreendido depois por aqueles irmãos. E nós sabemos que foi exatamente assim, No dia de Pentecoste, quando o Espírito foi dado, essa obra de revelar o Filho de Deus foi iniciada pelo Espírito Santo no coração daqueles primeiros irmãos, e ela continua até hoje, e ela vai até o fim, porque este é o desejo do coração do nosso Deus. Esta é a obra de Deus: dar, repartir, fazer com que todas as coisas se voltem para Jesus e estejam no Senhor Jesus. Amém? Eu preciso rapidinho, vou me esforçar para fazer isso, lembrar os irmãos de algumas coisas que nós falamos no domingo passado. Nós vimos ali no começo do capítulo 13, os irmãos devem se lembrar, que Jesus, a palavra de Deus diz aí, que o Senhor Jesus, sabendo a hora que ele estava vivendo, que é a hora de passar deste mundo do Pai, ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. E logo em seguida, então, o Senhor começa a fazer e falar muitas coisas preciosas com os irmãos. Uma boa parte delas nós vimos no domingo passado. Nós vimos no versículo 7 do capítulo 13, o que Jesus começa a fazer ali, os discípulos não tinham a capacidade de compreender no momento. Mas Jesus falou: depois vocês vão compreender. No versículo 13 desse capítulo 13, nós vimos que os discípulos tinham ainda uma visão muito limitada do Senhor Jesus. Para eles, o Senhor Jesus era mestre e Senhor.
Eles ainda não tinham visto o Senhor Jesus como o Emanuel, como Deus que havia se feito carne, né, para estar entre nós, para estar conosco. Nós vimos depois que Judas é indicado ali, né, como aquele que iria trair o Filho de Deus. E Jesus se antecipa e revela através daquele gesto de molhar o pão e dar a Judas, de que Judas seria o traidor. E Jesus fala para eles: olha, eu estou mostrando isso antes de acontecer, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Né? Isso está do versículo 18 até o versículo 21. Jesus tinha em mente que, de alguma forma, quando se cumprisse a profecia de que o Cristo ungido seria traído, seria uma indicação muito forte, né, de que ele era o enviado do Pai, o enviado de Deus. Nós vimos que esta cena, né, ou essa sequência de cenas, né, elas aconteceram à noite. João escreve esse evangelho muitos anos depois, interessante, e ele se lembrou que era à noite. Né? Do versículo 31 até o 33, destacamos algumas coisas também. Quando Judas sai do cenáculo, Jesus diz que havia chegado a hora do Filho de Deus ser glorificado. Aí no versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus for glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Então o Senhor sabia que a cruz estava muito próxima e que o grande propósito de Deus daria um passo, vamos dizer assim, gigantesco, né, naquele momento, e que isso seria, como todas as coisas são, né, para a glória de Deus. No versículo 34, nós vimos Jesus dando, né, um mandamento novo para os seus apóstolos, que eles deveriam se amar, né? Ou deveriam amar uns aos outros como ele havia amado os seus discípulos. Do versículo 35 a 38, nós vimos aquele episódio que envolveu o apóstolo Pedro. Quando Jesus fala que chegou a hora dele ir, Pedro então se antecipa, né, e fala que ele estava pronto para qualquer coisa, né? Estava pronto para ser preso, estava pronto até para morrer por Jesus. E o Senhor Jesus diz a Pedro que, na verdade, o que Pedro ia fazer seria muito diferente disso. Né? Ele ia negá-lo 3 vezes naquela noite, antes que o galo cantasse. Então nós vimos o apóstolo Pedro confiando, né, nas suas forças, na sua própria condição, e dizendo ao Senhor que ele era capaz, né, de dar a sua vida, de amar o Senhor neste nível, se preciso fosse morrer
por ele. Entramos no capítulo 14, dá um pouco para frente aí. Iniciamos, né, o capítulo 14. Lemos alguns versículos. Do capítulo 14 e praticamente paramos por aí, né? Mas deixa eu relembrar um pouquinho os irmãos aí do que vimos. Entrando no capítulo 14, nós vimos que o Senhor Jesus, ele mencionou, ele introduziu, vamos dizer assim, a casa do Pai. Quer dizer, ali no capítulo 14, ele fala para os seus discípulos da casa do Pai. Que ela tem muitas moradas e que ele ia prover para que os seus discípulos pudessem estar com ele, né, na casa do Pai. Nós vimos também, né, que ali no começo do capítulo 14, Jesus tocando bem de leve, mas de maneira muito clara, que ele traria à existência ou faria com que fosse gerado, né, uma nova humanidade. Nós lemos ali no versículo 3, né? Ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por trás destas palavras, irmãos, está algo maravilhoso. Jesus está dizendo que ele, né, traria à existência um povo celestial, um povo nascido de cima, como ele mesmo, lá no capítulo 3, falou para Nicodemos, que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, né, é Espírito. Com certeza os discípulos não entenderam isso, né, não viram o que Jesus estava falando. Depois falamos, né, no versículo 7, também no versículo 9, sobre essa afirmação de Jesus que o Pai só pode ser visto no Filho. Felipe queria ver o Pai, né? Ele queria que o Senhor Jesus providenciasse um meio dele ver a face do Pai com esses olhos, né, naturais. E o Senhor disse para Felipe: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Aqui nós temos uma outra verdade maravilhosa, né, que é o Filho que revela o Pai. Que o Deus da glória só pode ser visto, né, na face do Filho. Isso eles também não conheciam, né, não sabiam, era mistério para eles. Felipe, né, como já disse, queria ver o Pai, mas até ali ele só tinha olhos naturais, né? Ele não podia ver o Pai. No versículo 10 e no versículo 20, do capítulo 14, nós vimos Jesus introduzindo uma unidade
Paulo vai chamar de unidade no Espírito, lá no capítulo 4 de Efésios, né? Que seria estabelecida, né? Quando ele passasse pela cruz, pela ressurreição, e o Espírito de Deus fosse derramado. O Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, poderia, né, ter comunhão, unidade com o seu povo, com a sua igreja, porque era algo impensado por aqueles discípulos, desconheciam isso. Mas Jesus disse, está chegando a hora disto se tornar experiência, né, realidade, porque isso está no coração de Deus. No versículo 13, nós vimos Jesus introduzindo a glória do seu nome, né, ou a grandeza do seu nome. Quando ele diz aí que tudo que fosse pedido no nome dele, ele faria. Os discípulos também desconheciam isso. O nome do Senhor Jesus seria o nome que seria usado, né? Ou no nome dele, todas as coisas seriam realizadas na terra para a glória de Deus. O que mais que nós compartilhamos? E do versículo 12 até o 14, ainda desse capítulo 12, nós percebemos que eles não tinham, né, nenhuma clareza, né, a respeito do Senhor Jesus. Eles tinham uma visão, uma compreensão dele bastante limitada. Então eles não podiam de maneira nenhuma amar o Senhor Jesus como realmente ele é digno, né, de ser amado. No versículo 16, né, desse capítulo 14, Jesus menciona pela primeira vez que ele ia rogar ao Pai, e o Pai ia dar o Consolador iria ficar com eles para sempre. E o Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê e não o conhece. O mundo não pode, né, receber o Espírito de Deus, porque o mundo está morto. E o mundo não vê o Espírito de Deus, porque o mundo não tem olhos espirituais. Mas o Senhor Jesus disse, vocês vão ver, e vocês vão receber o Consolador. Naquele dia, vocês vão receber, junto com o Consolador, a capacidade de compreender, né, todas estas coisas que eu estou dizendo, né, a vocês. E nós paramos por aí, né, irmão? Depois nós comentamos que se o Espírito de Deus não nos mostrar quem é o Senhor Jesus, se o Espírito de Deus não nos mostrar as glórias e as riquezas do Filho de Deus, nós não seremos capazes de responder como devemos responder. Nós falamos da figura lá do Velho Testamento, de Eliezer, quando foi buscar Rebeca para Isaac, e
Vimos que Rebeca é uma figura da igreja, que Isaac é uma figura de Jesus. E que o grande trabalho de Eliezer foi convencer Rebeca que ela deveria deixar a casa de seus pais e ir se encontrar com Isaac. E para isso, Eliezer teve que dar presentes, né, para Rebeca, teve que argumentar muito com ela, até que ela foi. Quando ela viu Isaac, pela primeira vez, nós vimos lá que ela cobriu a sua cabeça com o véu. Ou seja, ela se submeteu, né? Ela se rendeu àquele que Eliezer tinha falado, com certeza, bastante no ouvido dela. E Jesus está dizendo aqui que naquele dia o Espírito Santo viria para fazer esta obra na igreja. Porque Rebeca ali é uma figura, né? A realidade é a igreja, é o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Nós paramos aí, irmão. Então nós vamos dar uma continuadinha aí hoje. Não é? Mas antes, eu quero lembrar aos irmãos que no capítulo 14, 15 e 16, Jesus lembra os discípulos 3 vezes que naquele dia o Espírito Santo vai abrir os céus para eles. Então Jesus fala e lembra a eles que o Espírito vai vir. Ele fala mais um pouco e lembra eles novamente que o Espírito vai vir. E ele faz isso por 3 vezes. Por que isso? Para que eles tivessem, né, muita clareza de que algo precioso, né, iria acontecer no dia em que o Espírito Santo de Deus fosse derramado. Ou seja, que a partir daquele dia em diante, eles poderiam experimentar todas estas coisas maravilhosas que até então eles não tinham nenhuma condição, né, de alcançar os recursos deles mesmos. Né? Eu quero colocar para os irmãos mais algumas coisas que Jesus falou para os discípulos, além das que compartilhamos domingo, que são muito preciosas, irmãos. São riquezas que estão em Cristo. E que o Espírito de Deus quer mostrar para nós. Paulo fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele também diz, né, que em Cristo estão as riquezas de Deus que precisam ser por nós conhecidas. Então, com certeza, o Espírito Santo de Deus, ele quer mostrar para nós o Senhor Jesus na sua inteireza. Não podemos viver como igreja, né, ignorando ou sendo ignorante quanto às glórias do Senhor Jesus que nos foram reveladas. Porque são a compreensão disto e a experiência destas riquezas dentro do nosso coração que transformam a nossa vida. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que a igreja ela é transformada quando ela contempla a face do Senhor Jesus.
ela contempla a glória que há na face do Senhor Jesus. Porque a glória que há na face do Senhor Jesus revela o Deus eterno. Se tem algo, irmãos, que o diabo não quer que o homem conheça, são as riquezas do Senhor Jesus. Que o homem tenha os seus olhos abertos para ver quem é o Filho de Deus. Porque enquanto o homem não vê quem é o Filho de Deus, ele não representa nenhum perigo para ele. Se você olhar para esses discípulos aqui, da maneira como eles estão aqui, eles não representam nenhum perigo. Ou representam? Era o mesmo Pedro, era o mesmo João, era o mesmo Felipe, era o mesmo André. Que Felipe, que perigo esses homens aqui oferecem para o reino do diabo? Nenhum. Já tinham andado 3 anos e meio com Jesus. Mas Jesus estava dizendo para ele, olha, vai chegar o dia que vocês vão ver. Que vocês vão entender o que eu estou falando. E aí vocês vão testemunhar. Se ouviram a minha palavra, vão ouvir a de vocês também. Mas depois daquele dia, depois que o Espírito de Deus mostrar o que está por trás do que eu estou falando para vocês, aí vocês vão testemunhar. E foi isso que eles fizeram. E isto precisa acontecer com cada um de nós. E isso já nos foi dado. O Espírito já foi derramado. Se você está em Cristo, o Espírito já está em você. E todos os segredos te foram abertos. O véu que estava sobre os nossos olhos, ele foi removido. Paulo entendeu isso. Ele diz, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. E aí é uma grande liberdade, porque contemplamos a sua face. E somos transformados de glória em glória pelo Senhor, pelo seu Espírito. Então o que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo muitas coisas acerca dele mesmo. E ele diz, naquele dia vocês vão entender isso. E não só entender, vocês vão possuir isso. Então vamos para o capítulo 15 de João. Nos primeiros versículos do capítulo 15, nós temos a parábola da figueira. Eles continuam, a videira, né? Eles continuam no mesmo lugar. O ambiente não mudou, o quadro não mudou. Eles continuam participando daquela Páscoa, né? E Jesus continua falando. E o que Jesus fala? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que Jesus está dizendo aí? Que ele é a obra de Deus. A obra de Deus não está em nenhum outro lugar, está nele mesmo. Eu sou a videira verdadeira.
e meu pai é o agricultor. Então Jesus é a obra de Deus. E uma obra viva, né? Diz: eu sou a videira verdadeira. O que mais que ele fala? Do versículo 2 ao versículo 5, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele é o cabeça de uma nova criação. Que Deus estava trabalhando nesta obra. Quando ele fala que ele é a videira, e aqueles que têm crido nele são seus ramos, ele está revelando que Deus levantaria uma nova humanidade, tendo ele como cabeça dela. Pois aquela que caiu do Éden tem como cabeça Adão. Será que eles entendiam isso? De jeito nenhum, né? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará e o apanho, lança no fogo e o queima. Se alguém permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes que vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus está dizendo aqui que ele é a plenitude do propósito de Deus. Ou seja, Deus só colhe glórias, ou Deus só é glorificado nessa união que ele, Jesus, estava estabelecendo com os homens. Sem mim, nada podeis fazer. Do versículo 9 até o 17, irmãos, nós temos mais algumas coisas preciosas. Versículo 9, ele fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O Senhor está revelando para aqueles discípulos que o Pai é a fonte de todo o verdadeiro amor. Às vezes a gente se acostuma, né, com certas expressões e até muitas vezes que ela aparece, né, nas Escrituras. E essa aqui é uma delas, irmão. A Bíblia repete muitas vezes, de muitas formas, que de Deus procede o amor. João, lá na sua primeira carta, ele coloca isso de uma forma maravilhosa, né? Diz: Deus é amor. Ponto.
O Pai é a fonte de todo amor. No versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vamos ver o 17 também junto. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus está introduzindo a verdadeira obediência, aquela que procede do amor. Até então, aqueles homens, eles obedeciam, se é que obedeciam, porque eram obrigados por um mandamento. Não era assim? O autor de Hebreus vai colocar essa situação como uma escravidão, que tinha como farol lá na frente, né, a morte. Então o homem, com medo da morte, ele se tornava um escravo. Então vivia todos os seus dias lutando ali na sua própria força para obedecer. Aí o Senhor Jesus, ele vai introduzir essa realidade tão maravilhosa, que com certeza aqueles irmãos ali, eles não tinham naquele momento nenhuma ideia de como viver isso. Que um dia eles iriam obedecer, ou seja, fazer a vontade de Jesus por amor. E quem faz por amor não leva nenhum peso, né? Nenhum peso. Eles seriam completamente livres. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O Senhor Jesus disse que ele também obedeceu o Pai e permaneceu no seu amor. Ou seja, ele foi amado e ele amou, por isso ele obedeceu. João, lá na sua primeira carta, ele vai dizer: ele nos amou primeiro, por isso nós amamos. E Jesus lembra a eles: olha, naquele dia, o Consolador vai contar isso direitinho para vocês. No versículo 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Versículo 14 e 15. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo para eles que há uma relação maravilhosa entre revelação, satisfação, que é igual vocação, e obediência.
Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus está dizendo para eles, olha, quando vocês souberem, por obra do Espírito de Deus, o que realmente eu estou dizendo para vocês acerca de mim, vocês vão ter no coração, vocês vão receber no coração uma alegria celestial, espiritual, que procede da vida de Deus, do próprio Deus. Um gozo completo. Então, quem conhece, vive satisfeito. Já descobriu isso? Quem conhece o Senhor Jesus, descobre que Ele é o repouso de Deus. E Jesus continua, né? Vocês são meus amigos. Vocês fizeram o que eu mando. Olha, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, que coisa gloriosa! Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Alguém de nós é que é capaz de dimensionar isso? Esse tudo que eu vi de meu Pai. Qual o tamanho disso? E aí Jesus não disse que contou um pouquinho, ele disse, vos tenho dado a conhecer. Irmãos, se o Espírito de Deus encontrar lugar no meu coração e no teu coração para revelar isso, teremos um gozo completo. Ninguém poderá tirar isso de nós. Mas será que aqueles irmãos ali tinham condições de viver aquilo naquela hora? Não tinham. Jesus diz, olha, naquele dia o Consolador vai fazer essa obra no coração de vocês. E enquanto ele não fizer isso, irmão, nós não temos descanso. O dinheiro não dá descanso, bom emprego não dá descanso, boa saúde não dá descanso, uma boa família não dá descanso, um bom nome não dá descanso, nada dá descanso. O que dá descanso é se você conhecer os segredos de Jesus. E isso só o Espírito Santo pode te contar. Sabe por que temos visto uma igreja hoje agitada? Porque ela não conhece aquilo que o Senhor Jesus ouviu do Pai e tem dado a conhecer. E não conhece porque não tem dado lugar para o Espírito de Deus fazer esta obra. No versículo 12, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida em favor de seus amigos. Jesus está dizendo para os discípulos, eu sou o Cordeiro de Deus. Eles também não viam isso. Não é verdade? Tanto é que eles fizeram de tudo para que Jesus não fosse para a cruz.
No versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O Senhor Jesus está dizendo que há uma eleição, um chamado de Deus. Irmãos, se você está em Cristo, você não é um acidente. Há um chamado sobre você. Há uma eleição sobre você. Isso é algo que vai para muito além do que podemos compreender. O eterno Deus um dia me quis. Não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Quando o Espírito de Deus revela isso para nós, irmão, nós trememos. E ficamos desse tamaninho assim, porque até então a gente acha que um dia aceitamos Jesus, um dia falamos, Senhor, eu estou aqui, eu te quero, e coisa desse tipo. Mas quando nos é mostrado que foi Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou, tudo muda. E mais uma vez, no versículo 16, Jesus fala do seu nome. Até então, para eles, Jesus era o mestre e o Senhor. Mas aquele Senhor, não o Senhor exaltado, o Senhor porque ele era alguém que eles reconheciam como alguém que estava acima deles ali. Mas Jesus vai mostrando para eles a grandeza e a glória do seu nome. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não há, Pedro mais tarde vai dizer assim, não há debaixo dos céus, não há na terra, não há lugar nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome dele. Mas até então, eu não sabia disso. A glória desse nome já chegou no nosso espírito. Eu ainda chamamos Jesus de o cara lá de cima. Pula para o capítulo 16. Eu vou travar esse relógio aqui. Capítulo 16, versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falareis por meio de comparações, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Então Jesus estava dizendo que naquele dia eles iam ouvir toda a verdade a respeito do Pai. Eles iriam compreender e conhecer quem realmente é o Pai.
Porque o Pai é mostrado no Filho. O que mais faz o Senhor? No versículo 27 e o 28, desse capítulo 16, porque o próprio Pai vos ama, como me tendes amado. Bora ler aqui. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Versículo 28. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus está dizendo aqui que ele é o enviado. Aquele que foi prometido. Aquele em torno de quem todas as coisas que Deus tem feito e falado giram, acontecem. Jesus está dizendo para os discípulos que eles estavam face a face com alguém muito grande, né? Que eles não tinham a menor ideia dessa grandeza. Mas o Senhor diz, naquele dia, vocês vão ver isso. Dê uma olhadinha no versículo 30, querido, do capítulo 16. Olha o que os discípulos falam. Agora vemos que sabe todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Que coisa interessante, né? Jesus fala, e aí, num determinado ponto, né, eles falam, poxa, agora nós estamos entendendo direitinho o que o Senhor está falando. E por causa disso, nós cremos que o Senhor é tudo isso aí mesmo. O Senhor falou. O Senhor veio de Deus e tá. Veja o que Jesus responde. Versículo 31. Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, por que será que Jesus respondeu assim para os discípulos? No final da conversa, praticamente. Eles estão dizendo, agora nós pegamos, né? Agora ficou tudo claro para nós. E Jesus dá uma dura neles, não dá? Por quê? Credes agora? Eis que vem a hora, já é chegada. Sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Nós não temos aqui a segunda edição do apóstolo Pedro? Hã? Certeza. O Pedro lá atrás não falou assim, pode deixar que eu estou prontinho para amar meus irmãos, para amar o Senhor, e se preciso for morrer, eu estou. Nos outros evangelhos, né, ele fala assim, for ser preso, né? Os outros evangelhos contam mais detalhes desse evento. Ele estava pronto para qualquer coisa. Mas do galo cantar, ele tinha negado 3 vezes.
Aqui eles estão dizendo, olha, nós já entendemos tudo. Jesus falou, como? Se daqui a pouco eu vou ficar sozinho e vocês vão... Irmãos, esta não é uma obra que o homem faz. Isso precisa entrar dentro do nosso coração com muita força. Só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar Jesus. Não tem teologia, não tem quem prega bem, não tem curso A, B, nem C, não tem nada que seja humano. Em que lugar, em que situação, em que meio, não há. Só o Espírito de Deus pode abrir os nossos olhos e mostrar quem é Jesus para nós. Mas Jesus diz, vocês vão ter paz em mim depois daquele dia lá. É verdade que a situação vai ficar bastante difícil, né, no mundo, para vocês. Mas vocês vão ter paz em mim. Irmão, só tem um território nesta terra onde existe paz. Só tem um lugar, se é que podemos dizer assim. Onde é este lugar? Hã? Você gostaria de morar nesse lugar? Cristo Jesus, né? A casa do Pai. Nele, os filhos em paz. E ponto. Mas tem muitas vozes na terra dizendo, olha ali tem paz. Se você tiver aquilo, se você tiver aquele outro, se você alcançar aquilo, se você alcançar aquilo lá, você vai ter paz. É mentira, irmão. Paz só em Cristo. Nós temos mais alguns minutos. Nós vamos avançar mais um pouquinho. Depois você pode ir à presença do Senhor com estes capítulos, né, 13, 14, 15, 16, 17 de João, e pedir ao Senhor, pedir ao Espírito de Deus que mostre para você tudo que Jesus ouviu do Pai e nos foi dado a conhecer. Porque com certeza, irmão, quem sou eu para ver tudo isso aqui? Não estou vendo. E ele vai te contar muitas outras coisas que estão em Cristo e que nós precisamos enxergar para que haja uma alegria completa no nosso coração. Glórias a Deus por isso. Volte para o capítulo 14. Eu quero ler esses versículos todos de uma vez, que falam, né, da vinda do Espírito de Deus. Então, 21 e 26 do capítulo 14.
Mas versículo 20. Né? Então Jesus está dizendo, naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, quero destacar aqui a primeira parte do versículo 20. Né? Naquele dia. Porque no versículo 18, Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Consolador vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. No capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. No capítulo 16, versículo 13 e 14, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que o Espírito ouviu? O que é esse tudo que o Espírito ouviu? É Cristo Jesus, na sua plenitude. Versículo 15, 14, aliás. Né? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para anunciar Cristo por inteiro à sua igreja. E o Senhor tem buscado o nosso coração para fazer, né, essa obra maravilhosa. No capítulo 16, aí no versículo 23, o Senhor disse assim, naquele dia nada me perguntareis. Por que isso, irmão? Por que Jesus falou assim, naquele dia vocês vão ficar mudos? Hã? Eles tinham perguntado muitas coisas, né? Mas naquele dia, ele disse, vocês não vão perguntar nada. Vocês vão ouvir, vocês vão receber. Será dado a vocês. Ele vem para me glorificar. No versículo 12 e 13 desse capítulo 16, olha que coisa importante. São 12, né? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas isso é coisa mais triste do que isso. Jesus está dizendo, eu tenho muito que dizer a vocês. O que é esse muito? Muito acerca dele mesmo. Jesus estava falando dele. Mas ele disse, vocês não podem suportar agora. Mas naquele dia vocês vão suportar. Naquele dia vocês vão ganhar todas as condições. E vão ouvir tudo a meu respeito. E esse dia veio, esse dia chegou. No versículo 22 desse capítulo 14, volta um pouquinho lá.
Num determinado momento, né, Judas, não o Iscariote, ele faz uma pergunta para o Senhor. Ele diz: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Pergunta, irmãos. De onde procedes? Isto fala, né, da limitação que eles tinham. Por isso Jesus está dizendo: eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas naquele dia, o Espírito Santo, o Consolador, ele vai dar testemunho. Ele vai contar quem eu sou. Ele vai falar tudo para vocês. E vocês vão ter descanso em mim. Vocês vão ter alegria em mim. Vocês vão me amar. Vocês vão me obedecer. Vocês serão feitos meus discípulos. E eu quero encerrar pedindo para os irmãos abrirem 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiros Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo está dizendo que ele não quis falar, né? E principalmente ele não quis saber de nenhuma outra coisa quando ele esteve ali em Corinto, a não ser de Cristo e este crucificado. Em outras palavras, ele disse: eu estive com vocês conhecendo profundamente o mistério de Cristo, ou Cristo e as suas riquezas. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram de linguagem persuasiva de sabedoria. Então Paulo não chegou lá em Coríntios como sendo o cara. E ele não disse que era um grande pregador, uma pessoa eloquente, né? Uma pessoa que sabia fazer grandes discursos. Não estive entre vós com linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, Paulo esteve entre os coríntios nesta realidade, em demonstração, ou naquilo que o Espírito Santo demonstra com poder. E o Espírito Santo demonstra Cristo. E ele faz isso com poder, porque ele foi dado para este fim. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim
no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Que coisa tremenda, amigo. Disse, eu falei para vocês e com vocês sobre coisas que Deus tinha guardado nos seus segredos desde a eternidade. Quem contou isso para Paulo? O Zezinho ali do bar? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, presta atenção nisso, irmão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Senhor. Não há em nós, naturalmente falando, nenhuma condição, nem de ouvir, nem de ver, nem de entender e nem de receber o que Deus tem preparado em Cristo para a sua igreja. E eu fico encantado com o finalzinho do versículo. Ele diz, para aqueles que o amam. Porque o resultado desta revelação não é outra coisa senão amor pelo Senhor. Eu disse no ano passado que Pedro, quando viu o Senhor pelo Espírito, ele foi capaz de morrer crucificado de cabeça para baixo. Mas antes ele negou Jesus na presença de uma empregada, de uma doméstica, de uma escrava. Mas Deus, versículo 10, não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Naquele dia vós conhecereis, porque tudo a meu respeito. E se isso for a vossa experiência, em mim vocês terão paz, terão um gozo completo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do próprio homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, temos reduzido a quase nada como povo de Deus a vinda do Espírito Santo sobre nós. Em muitos ambientes o Espírito de Deus é invocado, é procurado, para que coisas ridículas, supostamente dele, vindas dele, ocorram naquele lugar. Mas o Espírito de Deus não se presta a estas coisas. Ele está na terra para algo muito elevado, para aquilo que mais elevado há na criação e no propósito eterno de Deus, que é revelar Cristo Jesus, que é dar glórias ao Filho de Deus, que é torná-lo conhecido plenamente para aqueles que foram gerados
nele, por ele mesmo. Que o Senhor nos ajude. Que aquele dia que Jesus mencionou aqui seja para nós verdadeiramente aquele dia. Que o Senhor abra os céus e mostre para nós o Filho de Deus. Disto, verso 13, também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso Pedro e os outros, que ainda eram naturais, não podiam receber o que o Senhor falava. E não podem entendê-las, por isso eles não podiam compreender aquelas coisas. Porque elas se discernem espiritualmente, eles não haviam ainda nascido de novo pelo Espírito Santo. Não havia redenção ainda para eles. O Calvário ainda estava por vir, a ressurreição não havia acontecido. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Que coisa gloriosa, irmãos. Quem conheceu a mente do Senhor? Que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo conhece a mente do Senhor. Quem conhece a mente do Senhor, porque tem a mente de Cristo, não pode ser julgado por ninguém, porque ninguém tem condições de julgar a mente de Deus. Nós vamos parar. Domingo, se Deus quiser, teremos a ceia. Se eu não continuar domingo que vem, eu continuo no próximo. Nós vamos ver as consequências disso na vida daqueles homens. Para onde eles foram arremessados depois daquele dia. O que aconteceu com eles? Qual foi a experiência deles? Porque tiveram seus olhos abertos e puderam ver o Filho de Deus. E puderam ver a sua glória. E por isso se levantaram na terra como suas testemunhas. Querido, se você não vê o Senhor, você não tem o que falar de Jesus. Você pode até conhecer muito a Bíblia e saber muita coisa boa, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Os discípulos, antes deste dia, quiseram sair para o mundo falando de Jesus. Jesus falou: vocês não vão. Vocês vão ficar e vocês vão depois daquele dia. E graças a Deus que eles atenderam. O Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por tua palavra bendita, Senhor. De novo, por esta misericórdia do Senhor que está sobre nós. E suplicamos que o Senhor mesmo faça essa obra, Senhor. Porque só o Senhor faz. Tua palavra, Senhor, prospere no nosso coração. Queremos te conhecer, Senhor. Nos ajude.
Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero ver a glória do seu nome. O poder, Senhor, invocado sempre. Nos ajude, Senhor. O nome dele de todos existe. Amém, Senhor.